E aí, gente, beleza? Vamos então fazer a nossa correção aí para a prova, né, da PB. E aí, cada parte que a gente for resolvendo aqui juntos, eu vou comentar um pouquinho sobre, né, como é que vai estar e a resposta correta também para você ir anotando aí para revisar para a prova, tá? Então aqui separei as questões para a gente resolver juntos e vamos lá. Bom, aqui na nossa primeira questão lá, eu pedi para você explicar como que acontece a formação da ligação iônica. E a ligação iônica ela envolve um processo onde um quer perder e o outro quer ganhar. Aquele que perde, ele é chamado de metal. Quem é o metal? É todos aqueles que têm menos de 4 elétrons. Aonde? Na camada de valência. Então você vai lá, faz a distribuição eletrônica ou olha a tabela periódica para ver quantos elétrons tem. Se ele tiver menos que 4 elétrons, se ele tem exatamente 4, é menos? Não. Então, menos que 4 elétrons, 3, 2 ou 1, ele quer perder. Se ele perde um elétron, ele fica com a carga positiva mais 1. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com a carga positiva mais 2. Se ele perde 3 elétrons, ele fica com a carga positiva mais 3. Agora olhando para o ametal. O ametal é aquele que quer ganhar. E aqui ele tem que ter mais que 4 elétrons. Tendo mais que 4 elétrons, significa que ele vai precisar ganhar até atingir 8. Atingindo esses 8 elétrons aí, ele consegue se encaixar na regra do octeto e se parecer com um gás nobre. Se parecendo com esse gás nobre, ele consegue ficar estável. Aqui, então, se ele pega e precisa de 1 elétron para ficar com 8, ele vai ficar com a carga negativa menos 1. Se ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8, vai ficar menos 2. Se ele precisa de 3 elétrons para ficar com 8, menos 3 e menos 4. Essas são as cargas possíveis aqui. O que acontece durante essa formação aqui? Digamos que o meu metal X mais 1 e o meu ametal Y menos 2 foram lá e perderam e ganharam seus respectivos elétrons. O que vai acontecer? Devido a essa diferença de cargas aqui, negativa e positiva, eles vão acabar formando também uma atração eletrostática, né? De negativo e positivo, né? Diferença de potencial, e com isso eles vão se aproximar para formar um composto iônico. Mas que composto iônico vai ser formado? Utiliza aqui o macete das cargas, ó. O 2 desce lá para baixo e esse 1 desce para cá. Então vai ficar X2Y1. Precisa escrever o 1? Não precisa escrever. Aqui, nesse caso, como que você vai descobrir se ele vai perder, se ele vai ganhar, enfim. Aqui a relação é ou distribuição eletrônica ou tabela periódica para você chegar nessas conclusões aqui, tá? Um exemplo de composto iônico é, por exemplo, NaCl. O meu Na, ele quer perder. E o meu Cl, ele quer ganhar 1. Então, o meu Na dá um elétron aqui para o cloro. E aí, quando ele dá esse 1 elétron, esse Na perdeu 1. Então, ele vai ficar mais 1. E o meu cloro ganhou 1, vai ficar menos 1. A atração eletrostática aqui entre os dois vai acontecer e eles vão se juntar para formar o NaCl. Esse é o exemplo do iônico. Na covalente, você tem algo um pouco diferente, tá? Ainda continua sendo uma ligação química, mas aqui ambos querem ganhar, ou seja, 2 ametais. Ametal mais ametal. Ou hidrogênio mais ametal. Lá em cima também pode acontecer isso, tá? Hidrogênio mais metal. Na iônica. Beleza. Então, esses dois casos aqui vão caracterizar o que seria essa ligação covalente. E o que rola aqui? Ambos querem ganhar elétron. Então, digamos aqui que você tenha o Y-1 e o Y-1. Ambos aqui, eles querem ganhar esse 1 elétron, né? Ambos são ametais. Na verdade, nem menos 1, porque não vai ter cargas aqui diretamente. Então, digamos que você tem aqui 2 átomos desse meu elemento Y.
E esse meu elemento Y, ele quer ganhar muito esse elétron para ficar estável. E ambos aqui, né, precisam de um, ambos porque os dois são o mesmo elemento. Então você precisa de um elétron para ele ficar estável. Só um, ele precisa ganhar só um. Aqui eles vão compartilhar aqui um par de elétrons, tá? Então esse compartilha um, esse compartilha um, e aí você tem um par de elétrons, e com isso ambos conseguem ganhar esse um elétron a mais. Porque agora esse elétron que está ali, sendo distribuído para cada um dos dois, pertence a ambos. Então ele ganhou um elétron a mais de brinde na hora que ele fez esse compartilhamento ali. E aí com isso você tem uma ligação covalente. Aqui, a grande diferença entre ligação covalente simples, dupla e tripla é o que? Essa quantidade de ligações que ele vai realizar. Se eu pego aqui, por exemplo, sei lá, flúor. O meu flúor, ele precisa de um elétron para ficar estável. Logo, ele precisa fazer apenas uma ligação para ficar estável. Uma ligação. Se eu pego o meu flúor, ou o meu oxigênio agora, ele tem 6 elétrons. Para ele ficar com 8, falta 2. Então ele quer fazer 2 ligações. Ficou estável. E aqui, nitrogênio. O meu nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, falta 3. Então ele quer fazer 3 ligações covalentes. E aí, cada uma delas aqui vai ser simples, dupla ou tripla, de acordo com a quantidade de elétrons que ela precisa. Se ela precisa só de um, é uma ligação simples. Se ela precisa de 2, é porque você está querendo 2 elétrons, então ele vai fazer uma ligação dupla. Se você quer 3 elétrons, ligação tripla, tá? E por aí por diante. Pode fazer ligação com outras coisas também, para outros lados? Pode também, tá? Então, exemplos aí dessas moléculas simples, dupla e tripla. Eita, que isso? Aí, represente as fórmulas eletrônicas de Lewis das seguintes moléculas. Na anterior, ele pediu para a gente fazer a estrutura de Lewis para aquela lá também, né? Mas vou pular por enquanto, porque a gente já vai resolver aqui sobre a estrutura de Lewis também. Lá era de iônica. De iônica é um pouquinho diferente, mas na prova, né? Na prova não vai estar. Então, 3. Faça a estrutura de Lewis do H2O, O2 e NH3. Como que a gente faz isso? Qual que está em menor quantidade aqui na letra A? O oxigênio. Então, ele é o seu átomo central. Se ele é o seu átomo central, os outros vão ficar aqui ao redor. O hidrogênio, ele sempre está nas pontas, tá? Então, não pode ter 2 hidrogênios aqui, porque esse hidrogênio não fica na ponta. Tem que ser sempre nas pontas dos hidrogênios. Beleza, agora eu vou colocar os elétrons. Oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio tem apenas 1. Aqui nesse caso, pera lá. Aqui neste caso, o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons. Então ele pode simplesmente vir aqui e fazer essa ligação para ficar estável. E aqui no outro a mesma coisa. O oxigênio tem 6 elétrons, ele precisava de 2 para ficar com 8. Ele fez 2 ligações covalentes? Sim. Então ele ficou estável, tá? Então o nosso oxigênio aqui já está estável. Essa é a estrutura de Lewis? Essa é a estrutura de Lewis. Só fazer isso daqui. Embaixo você tem o O2. O e O. Como é o mesmo elemento, eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. 6. Se ele tem 6 elétrons, quantas ligações ele quer fazer? 2. Então vai ficar 1, 2 ligações aqui. Estrutura de Lewis. E por fim, NH3. Qual que está em menor quantidade aqui? Nitrogênio ou hidrogênio? Nitrogênio. Então nitrogênio é o meu átomo central e o hidrogênio sempre fica terminal. Você nunca tem eles assim, ó. Ele sempre fica nas bordas. Então se eu já coloquei um hidrogênio para cá, eu vou colocar outro aqui embaixo. E outro aqui também. Tá? Quantos elétrons o hidrogênio tem? 1. Então vou desenhar 1. E nitrogênio? 5. Como que eu sei disso tudo? Ou distribuição eletrônica, ou olhar a tabela periódica. Nitrogênio está na coluna 15. Então ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5,
até pulei a explicação. Se ele tem 5, ele quer ficar com 8, falta 3. Então ele vai fazer 3 ligações covalentes. E aí essa é a estrutura de Lewis do NH3, que é a nossa amônia aí. Beleza? Próxima. Essa não era 3? Acho que eu pulei. Espera. Eita. Repetir a letra 3. A letra 3 não, o número 3. Então aqui essa seria a 4, né? Mas não vai fazer muita diferença também não. Determine a geometria das seguintes moléculas usando a teoria da repulsão de elétrons da camada de valência, tá? Que é esse RPECV, que é a geometria molecular basicamente. Aqui a gente precisa sempre saber fazer a estrutura de Lewis para você conseguir determinar a geometria. Por quê? A geometria é determinada por dois fatores. Quantas ligações o seu átomo central faz e se sobrou elétrons sem fazer ligação no seu átomo central, que é os elétrons isolados que a gente chama. O carbono está em menor quantidade aqui, então ele vai ser o meu átomo central. Hidrogênio sempre fica nos arredores ali, né? Então eu vou sempre colocar um para cada direção que eu posso colocar ele. Faço aqui o desenho dos elétrons. O carbono tem 4. Para ele ficar com 8, falta mais 4. Então ele quer fazer 4 ligações. Esse meu átomo central fez quantas ligações? 4. Então essa geometria é tetraédrica. E é isso. BF3. Qual que está em menor quantidade? O B, que é o boro. Então vai ficar B. Deixa eu colocar mais para cá. B, F, F e F. Aos arredores. Por que eu coloquei o flúor desse jeito aí? Porque o flúor, ele só quer um elétron. Então ele só faz uma ligação. Se eu colocar um flúor aqui, eles vão ter que se ligar 2 vezes. E ele só quer um elétron. Então ele só quer se ligar uma vez. Por isso que fica desse jeito aí. Desenha a quantidade de elétrons. O flúor tem 7. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o boro tem 3. 1, 2, 3. Vamos lá. O boro, ele é uma exceção da regra do octeto. Todo mundo quer ficar com 8. O boro não. O boro quer ficar com 6. Ele já tem 3. Quanto que falta para ele ficar com 6? 3. Então ele se liga 3 vezes aqui e acabou. Quantas ligações ele está fazendo? Ele está fazendo 3. Então, ou é trigonal, ou é piramidal. Como que você vai fazer para determinar se é trigonal ou piramidal? Você vai olhar o seu átomo central. Sobrou o par de elétrons livres aí no boro? Todos estão fazendo ligação. Se não sobrou esse par de elétrons livre aí, significa que ele vai ser trigonal. Se sobrasse esse par de elétrons, ia ser piramidal. E isso não aconteceu. H2O agora, menor quantidade, oxigênio e hidrogênio aqui nas pontas. Hidrogênio, 1 elétron, oxigênio, 6 elétrons. Tá? Acho que a gente até já desenhou essa daí. E hidrogênio faz somente uma ligação. Fiz aqui. Oxigênio tem 6 elétrons, falta 2 para ele ficar com 8. Então ele quer fazer 2 ligações. Tá aí as 2 ligações dele. Ficou estável todo mundo? Sim. Aqui pode ter 2 tipos de ligação quando você tem 2 ligações com o átomo central. 2 tipos de geometria, na verdade. Linear ou angular. Na linear, ela acontece quando não sobra par de elétrons no átomo central. E a angular acontece quando sobra. Nesse caso, sobrou? Sobrou. Empurrou aqui para baixo. Então é a angular, a geometria dessa daqui também. Próxima. Vamos lá. Explique como os elementos estão organizados na tabela periódica moderna
Destaque a importância dos grupos e períodos para prever as propriedades dos seus elementos. Como que a nossa tabela periódica está organizada hoje em dia? Ela está em ordem crescente de quê? De número atômico, tá? Então, antigamente a gente tinha a ordem crescente de massa, agora é a ordem crescente de número atômico. Organizando dessa maneira, elementos parecidos ficaram organizados em colunas. E aí, muitos deles aqui eram parecidos e ficavam ali nessa mesma ordem, né? Nessa mesma coluna ali que a gente chama de grupo. Então, dentro de um grupo, a gente tem elementos que vão se parecer. Então, aqui o lítio se parece com o sódio, que se parece com o potássio, que se parece com o rubídio, que se parece com o frâncio, tá? Então, todos eles vão se parecer e ter características parecidas. Por quê? Porque elementos que estão em uma mesma coluna têm configuração eletrônica parecida. Qual? O último subnível ocupado com elétrons. Então, a primeira coluna lá, por exemplo, eles terminam em S1. O da segunda coluna termina em S2. Depois a gente tem o D1 até o D10. Aí a gente sobe lá para o P1, que vai até o P6. E lá embaixo a gente tem o F1 até o F14. Então a nossa tabela periódica tem uma lógica. Em relação às colunas e os grupos, a gente consegue prever a configuração eletrônica dele, principalmente o último subnível ocupado com elétrons. E quando a gente fala dos períodos, os períodos são as linhas horizontais. O que dá para você prever com as linhas horizontais? A quantidade de camadas que o seu elemento tem. Então a coluna ele te fala ali a quantidade de elétrons, né, que você tem no último subnível, e os períodos te falam quantas camadas ou quantos níveis o seu elemento tem. E aí você consegue prever, mesmo que o seu elemento ainda não exista. Por exemplo, a gente tinha um elemento que ficava embaixo do galho, que a gente não sabia qual que era, a gente chamou de Aca-galho. E aí, a gente descobriu depois qual que era esse elemento e a gente já sabia exatamente como ele iria ser, mesmo antes da gente ter uma prova que ele existia ou da gente sintetizar ele. Então é isso. Ordem crescente de número atômico e essas propriedades conseguem ser previstas, cada uma da sua maneira, igual a gente já escreveu ali, né? Escreveu. 5. Compare o tamanho dos átomos de Na e cloro e explique por que o raio atômico do sódio é maior do que a do cloro. O Na ele está na segunda linha e o cloro também. Mas o Na está bem aqui, ó. E o cloro está lá do outro lado. Por que então que o sódio é maior do que o cloro? Porque o nosso sódio aqui ele tem uma quantidade muito pequena de prótons para segurar os elétrons dele. Se eu não me engano, 11 elétrons, ou 11 prótons. Ele tem 11 prótons no núcleo para segurar 11 elétrons ao redor. Ou seja, a atração entre o próton e esses elétrons ali, ela vai acontecer nessa proporção, de 11 prótons para 11 elétrons. Como você tem 11 prótons, eles não conseguem puxar e atrair tanto esses elétrons para perto dele. Então aqui o seu núcleo vai ter uma eletrosfera um pouco mais espaçada ao redor. Agora, nossa, espera aí. Agora, se você pega, piorou. Espera aí que agora vai ficar bonito. Agora, se você pega o cloro, ele já vai ter 17 prótons para segurar 17 elétrons. Ah, mas aqui tem mais elétrons para segurar, vai ficar mais difícil, né? Não, porque a carga nuclear que está nesse próton aqui, ela consegue atrair muito mais. Então, quando você tem mais prótons, eles conseguem atrair mais, mesmo que você tenha mais elétrons também. Então, esse próton consegue puxar mais esses elétrons para perto, e isso diminui a eletrosfera dele, ficando bem mais compactado aqui, ó. E aí esse átomo fica menor. Por isso que o nosso cloro é menor
do que o nosso átomo de Na lá do outro lado. Beleza? E por isso que o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. De cima para baixo porque aumenta a quantidade de camadas, né? Compare o tamanho das espécies de Na e Na+, e de Cl e Cl-. Na+ é um cátion, então o tamanho dele é sempre menor do que o seu átomo original. Por que isso acontece? Porque no seu átomo original você tinha, no caso do sódio, duas camadas. Na hora que você perde esse um elétron aí, essa segunda camada não tem mais elétrons. Então, o seu sódio fica, entre aspas, com apenas uma camada. E ele diminui de tamanho. Tá. O cloro acontece o contrário. O seu cloro aqui, ele tinha um determinado tamanho. Vamos colocar assim. Ele tinha esse tamanho aqui. E ele tinha lá duas camadas, 17 prótons e 17 elétrons para segurar tudo isso dentro do átomo. Quando você adiciona um elétron, o que você está mexendo ali? Antes, esses 17 elétrons já estavam ali se repelindo, porque é carga negativa perto de carga negativa. Na hora que você coloca um elétron a mais, você faz eles se afastarem ainda mais. E isso aumenta a eletrosfera. Então, o seu ânion ele sempre é maior do que o seu átomo original. O cátion é sempre menor do que o átomo original e o ânion é sempre maior do que o seu átomo original. E é isso. Próximo agora. Deixa eu ver se está faltando mais uma. Não. Tá um a mais ali de brinde. 7. Defina energia de ionização. Explique por que a energia de ionização aumenta ao longo de um período da tabela periódica e diminui ao longo de um grupo. Energia de ionização é a energia para você arrancar um elétron aqui de um átomo na sua fase gasosa. Então aqui para você arrancar esse elétron, você precisa gastar energia para tirar ele dali. Se vai ser mais fácil ou mais difícil, vai depender do seu elemento. Se ele quer perder esse elétron já, então vai ser mais fácil você tirar ele. Agora, se ele não quer perder esse elétron, vai ser mais difícil de você arrancar. Você consegue arrancar ele de qualquer jeito, mesmo que ele queira ou não queira? Consegue. Mas vai depender da vontade dele. Se ele já queria perder esse elétron, vai ser mais fácil. Se ele não queria perder esse elétron, vai ser mais difícil, porque você está indo contra o que ele queria. Então aqui, a energia de ionização é basicamente isso. É a energia para você tirar um elétron. Se você quiser tirar mais um, você vai gastar a segunda energia de ionização. Quer tirar mais um? Terceira energia de ionização. Quer tirar mais um? Quarta energia de ionização. E cada vez que você vai tirando, vai ficando mais difícil, vai aumentando essa energia aí. Por que ela aumenta ao longo de um período, ou seja, da esquerda para a direita? E por que ela diminui ao longo de um grupo? Por que ela diminui de cima para baixo? Tá? Para ficar melhor, vamos colocar as duas aumentando, né? Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Vamos ir por essa análise aqui, que eu acho que até o enunciado confunde um pouco. Da esquerda para a direita, a energia de ionização aumenta. Por quê? Porque lá na direita estão os nossos elementos ametais. Quem são os ametais? Que querem ganhar elétrons. Por que a energia de ionização vai aumentar quando você chegar aqui? Porque todo mundo ali não quer perder elétron. Então, isso por si só já é um fator de dificuldade. Então, a energia para você tirar elétron aqui é maior. Por quê? Porque, nesse caso, você não quer tirar elétrons. Aqui eles querem ganhar. E você está tentando tirar. Então, vai ser mais difícil, a energia vai ser maior. Outra coisa também que favorece essa energia aumentar. Aqui estão os elementos que são pequenos. Esses elementos que são pequenos, por que eles são pequenos?
Porque ali na direita a eletrosfera é menor, porque o núcleo está atraindo muito os elétrons ao redor dele. Se você está atraindo muito esses elétrons aqui ao redor, a atração aqui é muito grande. Para você conseguir arrancar, vai ser mais difícil também, porque o núcleo está atraindo muito esses elétrons. Por que ele vai crescer de baixo para cima agora também? Porque aqui embaixo você tem elementos que têm muitas camadas. Então aqui você tem um elemento que ele tem uma... Vou nem desenhar assim, senão vai ficar muito grande. Então ele tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Esse núcleo está atraindo esse cara que está lá na sétima. É fácil você tirar esse elétron que está lá longe do núcleo? É. Ele quase não está sentindo a atração aqui, ó. Ele está se esforçando para ficar dentro desse átomo. Agora um elemento do período 1, ou seja, ele tem uma camada. Ele está sendo muito atraído pelo núcleo? Tá, ele está ali do lado. Então, para você arrancar ele, é bem mais difícil, porque ele está muito atraído aqui. O outro lá está muito longe para ser atraído. Então, é mais fácil de você arrancar ele. Por isso que a nossa energia de ionização cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? A eletroafinidade agora ela vai falar justamente o contrário. A eletroafinidade é a energia que você ganha. Deixa eu colocar isso aqui no meio. É a energia que você ganha ao colocar um elétron no seu elemento, no seu átomo ali, tá? Na fase gasosa. Esse elétron que você coloca, dependendo do seu elemento, ele vai aceitar numa boa ou ele não vai aceitar. Se um elemento ele quer elétron, ele vai aceitar esse elétron que está dando bobeira aqui para ele? Vai. E vai ser fácil isso acontecer. Quando ele aceitar esse elétron, ele vai liberar energia. E quando a gente fala em liberar energia na química, você usa o sinal negativo, porque você vai liberar aquela quantidade para alguma coisa. Quando você ganha elétrons, você libera energia. Ah, professor, mas aqui na energia de ionização todas vão ser positivas? Sim, porque independentemente se você vai tirar elétrons de alguém que quer perder esse elétron, você tem que gastar energia. Mesmo que ele queira perder esse elétron, você tem que gastar energia para tirar esse elétron. Sempre. Agora aqui é o contrário. Você está colocando elétron. E se você coloca elétron, o comum a se acontecer é você liberar energia. Se esse seu esse seu elemento libera energia, é porque ele já queria perder esse elétron. Ou ele já queria ganhar esse elétron. Se ele ganhar esse elétron, você está fazendo a vontade dele. E aí ele vai liberar energia. Agora, se você vai lá e quer retirar esse elétron daí, você vai ter um problema. Por quê? O seu elemento ele não quer ganhar esse elétron, ele quer perder. E você está tentando obrigar ele a entrar ali. Você quer colocar ele aqui de qualquer jeito e você vai forçar ele a entrar ali dentro. É mais fácil você colocar um elétron naquele átomo que quer ganhar o elétron já? Ou é mais fácil você colocar o elétron naquele que quer perder? Não. Aquele que quer perder, ele vai dar um jeito de não ganhar esse elétron. Então aqui o processo para você colocar o elétron em um elemento que não quer ganhar esse elétron é muito maior. Então ao invés de, quando você colocar esse elétron ali, liberar energia, você vai precisar gastar energia para colocar esse elétron ali. E se você gasta energia para colocar esse elétron, significa que você não está fazendo o processo natural. Ou seja, ele queria perder e você está adicionando elétron. Por isso que o valor vai ser positivo. Agora, se você está indo para o processo natural, que é ele quer ganhar e você está dando esse elétron, aí o valor vai ser negativo porque ele vai liberar energia quando isso acontecer, tá?
E aí ele pede depois para a gente explicar por que os halogênios possuem valores elevados de eletroafinidade. Halogênios é a nossa famosa coluna 17. Na coluna 17, todo mundo ali tem 7 elétrons, ou seja, falta um para ficar com 8. Se falta um para ficar com 8, todo mundo ali está muito afim de ganhar esse 1 elétron. Então, na hora que você ganhar esse elétron, essa eletroafinidade aqui ela vai ser alta porque você vai liberar muita energia quando esse processo acontecer. Então, os halogênios são os nossos elementos mais que têm maior eletroafinidade. E os gases nobres? A eletroafinidade vai crescer de baixo para cima também e da esquerda para a direita. Igual eu falei para vocês, o raio é o único que cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. O resto é tudo ao contrário, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Defina eletronegatividade. Compare a eletronegatividade dos elementos flúor, cloro e bromo, explicando a tendência observada. A eletronegatividade é uma força, tá, que seu elemento tem de puxar os elétrons para si quando ele faz uma ligação covalente. Por exemplo, se eu fizer uma ligação covalente entre, por exemplo, flúor e hidrogênio, o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, mesmo que eles estejam fazendo uma ligação covalente de compartilhar elétrons, os dois elétrons compartilhados ficam muito mais perto do flúor porque ele é mais eletronegativo. Então, ele fica aqui, ó. Aqui fica uma carga negativa maior e aqui fica uma carga positiva maior porque o próprio elétron do hidrogênio está lá do outro lado do flúor. Isso é eletronegatividade. É essa força de puxar os elétrons de uma ligação covalente para perto de si. Se a gente compara a eletronegatividade do flúor, do cloro e do bromo, a gente vai ver que cada um deles vai ter uma quantidade diferente de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita também. O flúor, cloro e bromo são todos do mesmo grupo da tabela periódica. A eletronegatividade aqui cresce de baixo para cima, então vai crescer assim. O flúor vai ser o mais eletronegativo. E o flúor é o elemento mais eletronegativo do universo, tá? Por quê? Porque o flúor, dentre esses aqui, é o menor. Então o flúor, por conta do tamanho do átomo dele, ele consegue puxar mais os elétrons. É como se ele tivesse aqui, fazendo a ligação dele, e o átomo de hidrogênio fosse assim, ó. E aí, na hora que ele vai fazer essa ligação, por conta aqui desse tamanho dele que é menor, vou até fazer assim, esse próton aqui, que está no núcleo do flúor, consegue atrair o elétron que está lá do outro lado, no hidrogênio. E aí essa ligação covalente, mesmo que eles estejam compartilhando elétrons aqui, esse elétron ele vai querer ficar mais para lá por conta dessa questão do... Nossa, deu uma flicada, né? Por conta dessa questão do átomo de flúor ser menor. Então os prótons do flúor, eles conseguem puxar o elétron lá do outro átomo por conta dele ser pequeno. E aí, à medida que você vai aumentando o tamanho aqui, ó, você não vai tendo esse acesso fácil do núcleo de um para o núcleo do outro. E aí ele fica menos eletronegativo. Então, por que a gente tem essa tendência do flúor ser mais eletronegativo em relação ao cloro e ao bromo? Porque o flúor, o tamanho do átomo dele é pequeno. E isso facilita os prótons do flúor de atraírem os elétrons lá do seu outro elemento. E aí ele puxa para perto de si na ligação covalente. E é isso. Nossa prova vai estar de boa. E é apenas isso daqui que vai cair. Beleza? Então a gente fica por aqui e falou!